Vamos lá para a nossa aula de hoje, dar continuidade lá à parte de funções quadráticas, né, está no capítulo 7 do livro, o IES, né, Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1. Só que a gente viu algumas coisas a mais, né, fora a definição inicial. Deixa eu só aumentar mais um pouco o zoom. E a gente viu a definição inicial, né, do formato de uma função quadrática e o gráfico, né, a concavidade, forma canônica, os zeros, a gente parou no máximos e mínimos, né? A página 146, porém aqui eu acho que não é 146 do PDF. Os zeros, número de raízes, e aqui tem alguns exercícios, certo? A gente não fez alguns. E se vocês observarem, tem uns que já tem a resolução, tá? Tem uns que tem a solução aqui do exercício, mas a maioria não tem, né? Vamos lá. Tirar isso aqui. Então, máximos e mínimos, né? O máximo e mínimo, porque não tem mais de um, né? Ou é um ou é outro, já que a gente está tratando de funções cujo gráfico é uma parábola, né? Então, no caso de parábola, a gente só vai ter um máximo ou um mínimo, né? Então, a gente chama esse valor que a gente chega ao ponto máximo, né, de valor máximo. Mas quem é esse valor máximo? É o y máximo que a gente pode encontrar, tá? Então, o valor máximo é justamente esse valor de y, ou seja, a altura máxima daqui até aqui é a altura máxima que a gente encontra. Então, esse é o valor máximo que a gente pode chegar da parábola a partir do eixo x, tá? Sempre do eixo x, beleza? Então, essa altura máxima que a parábola pode chegar, a gente chama de valor máximo. E a gente tem o ponto de máximo, que é o valor de x, né? A abscissa x aqui, para encontrar essa altura, né? Ponto de encontro aqui do par ordenado, que vai resultar no ponto V, tá? Então, estão definidas dessa forma: o ponto de máximo, o valor máximo, e esse ponto V, ele está justamente composto pelo par ordenado, né? X, M, que é o ponto de máximo, e YM, que é o valor máximo. Alguns livros trazem XV e YV, né? Que é o X do vértice e o Y do vértice. Tá? Alguns livros trazem dessa forma, mas não estão errados. Esse M é basicamente para indicar que é o valor máximo e o ponto de máximo. Tá? Aqui também, né? No caso em que a gente tem a concavidade voltada para cima, né? A gente vai ter um ponto de mínimo, né? Que é o x mínimo, e o valor de mínimo, que é o y mínimo aqui. Então, esse ponto aqui é dito vértice da parábola, né? Composto pelo ponto de mínimo e pelo valor mínimo. Então, dá para ver aqui que é o valor. Não necessariamente ele tenha que estar aqui nesse quadrante, né? Porque a gente tem o primeiro quadrante, o segundo, terceiro e o quarto. O importante é que ele esteja a concavidade voltada para cima. Então, quando a concavidade é voltada para cima, a gente vai ter ponto de mínimo e valor mínimo. Quando a concavidade é voltada para baixo, a gente tem ponto de máximo e valor máximo. Beleza? Bem simples, né? Tem muito segredo. Então, por definição, né,
Deixa eu trazer aqui as definições. A gente diz que esse ym, né, esse ym aqui, que é o m maiúsculo, então é valor de máximo, né, ele pertence à imagem. Então, ele faz parte da imagem da função, né, da função y igual a x, ou y igual a f de x. Então, ele vai pertencer a essa imagem e é chamado de valor máximo se somente se esse valor é maior ou igual a todos os y's, né, que a gente for encontrar, lembrando que esse y também pertence à imagem dos f's, né, imagem do f de x, tá, da função f. E a gente diz que esse xm, tá, que pertence ao domínio, já que ele é um valor da abscissa, né, tal que esse ym é obtido através do f de xm, né, que é valor máximo. A gente encontra ele através do ponto de máximo, certo? Imagem no ponto xm. Então, a gente chama esse ponto xm de ponto de máximo, esse valor xm, tá? Que é um elemento do domínio. O mesmo vale, né, para mínimo, ou ponto de máximo. O mesmo vale para valor mínimo e ponto de mínimo. Tá? Então, nesse caso aqui, é praticamente a mesma definição. O que, que muda? Muda isso aqui, ó, onde a gente tem o ponto de mínimo é menor do que os outros. Né? Esse valor mínimo, desculpa, esse valor mínimo, ym minúsculo, é menor ou igual aos valores de y da função. Então, a gente tem também uma definição parecida, porém, essa desigualdade aqui muda, já que a gente tem um valor mínimo. Tá? E a gente também tem um ponto de mínimo, que está no domínio da função, né? E a gente tem como a gente tem como nome ponto de mínimo, já que a gente encontra ele através da função, né, do valor mínimo. Então, y de mínimo é igual a f de x mínimo. Então, esse xm aqui, né, é o ponto de mínimo onde a gente encontra o valor mínimo da função também. Tá? A gente tem essas duas relações aí, de valor máximo e valor mínimo, e ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá? Mas também tem outros teoremas que dá para encontrar, né, esses valores. Como, professor? Dessa forma, né, utilizando a função quadrática e pegando a forma canônica dela, a gente chega às duas fórmulas. Onde quando a gente viu isso na aula passada, né? Quando o A é negativo, ou seja, menor do que zero, a gente tem concavidade voltada para baixo ou para cima? A gente tem isso ou tem isso? Ou seja, a gente vai ter um número negativo aqui na frente do x ao quadrado, certo? Então, quando a gente tem um menos aqui na frente do x ao quadrado, a gente diz que esse A é menor do que zero, né? O coeficiente A é menor que zero. Então, nesses casos aqui, a gente admite que a gente vai ter um valor máximo. Se tem valor máximo, então a concavidade é voltada para baixo, né? Cavidade voltada para baixo. Então, a gente tem um gráfico desse formato, certo? Então, a gente tem como calcular esse y, que é esse ym, que é o valor máximo, através dessa expressãozinha aí, e também o ponto de máximo. O ponto de máximo é menos b sobre 2a, e o valor máximo é menos delta sobre 4a. E esses dois pontos compõem o nosso vértice, né, da função. Se alguém fez alguma pergunta aqui? Não, né?
Vamos lá. Opa. Então, aqui, concavidade voltada para baixo, beleza? Então, a gente tem ponto de máximo aqui, certo? Ponto de máximo. Concavidade voltada para cima, né? A gente vai ter cavidade voltada para cima, ou seja, essa abertura é voltada para cima. Então, a gente tem valor de mínimo e ponto de mínimo aqui, certo? Ou seja, o A, ele é positivo, certo? O coeficiente A, que é o coeficiente que aparece aqui na frente do x ao quadrado, na função quadrática, beleza? Então, a gente tem ponto de mínimo e ele é calculado da mesma forma, tá? O y, que é o ym é o valor de mínimo, é calculado como menos delta sobre 4a, e o ponto de mínimo também é menos b sobre 2a. Como a gente chega a essas duas fórmulas? Pela demonstração, utilizamos aqui a fórmula, a forma canônica da função quadrática. Tá? Basta a gente operar, né, fazer algumas operações aqui, que a gente chega justamente a x igual a menos b sobre 2a e y sendo menos 4 delta, ou menos delta sobre 4a, desculpa. Menos delta sobre 4a. Tá? Então, a prova está aqui, tá? Quem é do bacharelado aí, dá uma olhada, mais carinho, tá? Que vocês provavelmente vão utilizar isso aqui em outra ocasião, tá? Dependendo do professor, claro. Né? Então, vamos lá. Aqui, aplicações, né? Como que a gente consegue encontrar o valor de mínimo e máximo, né? De uma função. Então, dada essa função aqui, certo? Para encontrar o valor de mínimo, tá? Dessa função. Por que valor de mínimo? Precisa eu falar que é valor de mínimo? Não. Por quê? Basta eu ver o A, o coeficiente A. Nesse caso aqui, o coeficiente A ele é positivo ou negativo? Positivo, certo? 4. Esse Azinho aqui. Esse número na frente do x ao quadrado. É 4. Então, 4 é maior do que 0, com certeza. Né? Então, A aqui, nesse caso, é maior do que 0. E a gente acabou de ver que quando A é maior do que 0, a gente vai ter o quê? Aqui, ó. A maior do que 0, a gente tem valor mínimo, né? E ponto de mínimo, que é o xmzinho aqui. Beleza? Com cavidade voltada para cima. Então, vai ser uma parábola desse tipo aqui. Com cavidade voltada para cima. Beleza? Então, não tem segredo, né? Por definição, a gente já sabe qual é o comportamento da parábola e quais as expressões utilizar para encontrar o valor mínimo e o ponto de mínimo. Beleza? Vamos lá. Então, a gente tem que um valor mínimo a ser calculado. Tá? Então, o valor mínimo, a gente utiliza a mesma expressãozinha, né? Mesma expressão. Ym é igual a menos delta sobre 4a. E o xm, mzinho, né? Que significa valor mínimo e ponto de mínimo. Menos b sobre 2a. Opa, menos b sobre 2a. Aí a gente faz aqueles cálculos que a gente já sabe, né? Para encontrar o delta. Encontrar o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Menos 4ac. A de Bhaskara, né? Que a gente utiliza muito essa essa fórmula, né? Bhaskara. Então, o delta ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? E aqui a gente tem quem é b, quem é a, quem é c, né? Aqui pelos coeficientes da função. Então, a gente já sabe quem é a, b, c. Calcula o delta, né? Delta vai ser o quê? B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, que é 16. Menos 4 vezes 4, 16, vezes menos 8, né?
Só que menos vezes esse menos aqui do C vai ser mais, né? Por isso que vai ficar 144. Beleza? Então, a soma lá vai ser positiva. Então, independente de ser positivo ou negativo, tá? O delta. A gente consegue encontrar valores de máximo e mínimo. Beleza? Dependente disso. Aqui eu não estou querendo encontrar raízes, e sim valor de máximo e mínimo da função. Beleza? Alguém querendo fazer alguma pergunta aqui? Não, né? Alguém? Parece que alguém já abriu uma sala de aula, mas eu creio que não, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Então, aqui, basta fazer as substituições, né? Quem é delta? Delta é 144. Esse menos é da fórmula, né? A gente já sabe. A formulazinha aqui, para encontrar o valor de mínimo. Então, menos 144 sobre 4 vezes 4, já que o A é 4, certo? Então, 144 dividido por 16. 4 vezes 4, 16. Então, menos 9. O resultado aqui, menos 9. Beleza? E aqui, 4, né? Porque menos B. Só que o B, ele é menos 4. E menos 4 vezes menos daqui do B, da fórmula, né? A gente tem mais 4. Então, a gente vai ter 4 positivo dividido por 2 vezes 4. Só que aqui não precisa multiplicar, né? Basta a gente fazer a simplificação aqui. 4 dividido para 4 é 1. Então, sobra 1 sobre 2. Então, xm, valor, o ponto de mínimo é 1/2, tá? Ponto de mínimo nesse caso. E fica fácil de ver isso aqui, porque se você fizer aqui no GeoGebra, escrever a função aqui, 4x² menos 4x menos 8. 4x² menos 4x menos 8. Olha lá, ó. Vou colocar aqui os pontos especiais. Aí aparece aqui, ó. Ponto A e ponto B são as raízes, certo? E lá embaixo, desculpa, lá embaixo está o nosso vértice, que é o ponto C. Olha só quem é o par ordenado aqui do ponto C. 0,5 e menos 9. Só que esse 0,5 é a mesma coisa que 1/2, né? Em forma de fração. Justamente o que a gente tem aqui. Né? Isso aqui é igual a 0,5, né? Então, a gente tem lá o ponto de mínimo como sendo o ponto C aqui, no caso, né? Automático, ele já dá o ponto. 0,5 e menos 9. Beleza? Dúvida aqui? Bem simples, né? E dá para ver claramente que aqui a gente tem uma parábola com uma concavidade voltada para cima, né? Então, a gente tem aqui o ponto de mínimo e um valor mínimo, que é o menos 9, né? Beleza? Então, tá aí. Só para confirmar que realmente a gente tem um valor de mínimo na função. Aqui é outra bem parecida, só que agora a gente tem como valor máximo. Por quê, professor? Porque o A, né, a gente identificou aqui que é menos 1. E menos 1 ele é negativo, logo o A aqui ele é menor que 0. Se é menor que 0, então a gente tem valor de máximo e o ponto de máximo. Então, o ponto de máximo é 1/2, certo? E o valor de máximo é 1. Utilizando a mesma fórmula, tá? Então, vamos lá. Eu vou pular aqui esse exercício, né? Porque já vi um bem parecido, então é só para vocês fixarem aí um pouco. O vértice da parábola, como eu falei para vocês, ele é dado por esses dois pontos. Pode ser calculado pelas duas
duas expressões aqui, né? Mas esse vértice, né? Ou seja, ele é dado pelo x do vértice e o y do vértice, certo? E ele pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? A gente viu agora há pouco que ele pode ter, ele pode ter valor máximo ou valor mínimo, né? Na parábola, beleza? Então aqui a gente tem ponto que é o vértice, nesse caso aqui, o vértice foi dado aqui pelo ponto C, mas tem como renomear, tá? Vou colocar aqui como V, né? Ficar destacado. Não tem como a gente modificar aqui no GeoGebra também, né? O ponto, o nome do ponto. Vamos lá. Aqui tem vários exercícios, né? Esses aqui são bem simples de fazer. Tá? Eu vou pular aqui um pouquinho. Vamos lá para a imagem, né? Como é que eu encontro a imagem de uma função quadrática? Tomando a forma canônica aqui, né? E atribuindo, para encontrar a imagem, né? A gente tem que atribuir um valor aqui, né? A expressão. Mas a gente sabe que esse valor aqui, ele vai ser positivo e no máximo igual a zero. Por quê? Porque está elevado ao quadrado. Qualquer número que seja aqui, essa soma, e dê um número negativo, quando eu elevar ao quadrado vai ser positivo, ou no máximo igual a zero, né? Então, observando essa expressãozinha aí, a gente tem o primeiro caso assim, a ser analisado, que é o seguinte: quando o A ele é positivo. Então, se o A ele é positivo, a gente já sabe que isso aqui, essa expressãozinha já é positiva, e o A ele é positivo, maior do que zero. Logo, a multiplicação de dois números positivos vai continuar sendo positivo, né? Certo? Então, isso aqui vai ser no máximo igual a zero. E sendo maior ou igual que zero, a gente vai ter que y vai ser maior ou igual a menos delta sobre 4a, utilizando a forma canônica, tá? Então, aqui temos um segundo caso, que o a é menor do que zero. Então, é negativo. Se aqui é menor do que zero, e aqui a gente sabe que é maior do que zero, então, um número negativo vezes um positivo vai continuar sendo negativo, né? Porque o menos vezes mais é menos. Então, por isso que é menor ou igual a zero. Essa desigualdade mudou a ordem ali, né? Então, para que isso? Para a gente ver que a imagem ela vai ser dada conforme também o valor de A, né? Se a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo. Mas a imagem aqui, quando A é positivo, a imagem sempre vai ser positiva para todo x real. E aqui, quando A é negativo, a imagem vai ser negativa para todo x real. Segue a sequência, né? Se é negativo, é negativo a imagem. Se é positivo aqui. Outra forma de dizer a imagem, né? Escrever a imagem como conjunto é dessa forma aqui. A imagem são todos os y's pertencentes aos reais, tal que y é maior ou igual que menos delta sobre 4a. Tá? O mesmo vale para outra. Vamos lá. A imagem, como vocês podem ver aqui, né, eu já até expliquei isso para vocês, ela está na reta y das ordenadas. Então, a partir desse ponto aqui de mínimo, ou desse valor mínimo, eu tenho valores apenas que correspondem aqui ao gráfico da função, né? Eu tenho pontos que passam pela função apenas para valores maiores do que esse valor mínimo, certo? Então, a minha função está acima desse menos 2.
Logo, a gente conclui, só olhando para o gráfico, que a nossa imagem ela vai ser maior ou igual que menos 2. Né? Porque a gente tem o valor de mínimo, que é menos 2, e todos os valores maiores que ele. Então, o y, a nossa imagem aqui, vai ser maior ou igual que menos 2. Mas vamos ver passo a passo aqui. Por que que chegou a esse resultado? Porque a gente sabe que o y aqui, ele é dado dessa forma, né? O y, valor de mínimo. Só que aqui a gente está tratando de imagem agora. Só que o y máximo, nesse caso aqui é mínimo, né? O y mínimo, ele é dado por menos delta sobre 4a. Aí a gente calcula normalmente, né? O menos delta sobre 4a e encontra lá menos 2, né? Como valor. É o valor mínimo, né? Menos 2. Só que a gente tem que olhar para quem é a A. Né? Quem é a aqui? A aqui, né? Que é o coeficiente do x ao quadrado. Esse A, ele é positivo, maior do que zero. E o que que diz aqui na definição? Quando A é maior do que zero, a gente tem que y vai ser maior ou igual a menos delta sobre 4a. Só que menos delta sobre 4a deu menos 2 aqui, né? Deu menos 2. Então, a gente tem que y vai ser maior ou igual que menos 2. Então, essa daqui é a nossa imagem. Y vai ser maior ou igual que menos 2. Tá? Vai ser maior ou igual a menos 2. Escrevendo aqui a imagem como um conjunto, a gente tem que y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 2, tá? Automaticamente a gente já sabe que é maior ou igual a menos 2 pela definição. Então, se eu sei a definição, sai rápido. Mas se eu olhar para o gráfico, também sai rapidamente, né? Quem é a minha imagem. Minha imagem está de menos 2 para cima. Então, só pode ser maior ou igual a menos 2. Tá? Vamos lá. Aqui também, né? Também dá para ver que a imagem está aqui, ó. É menor ou igual a 4/3. Se é menor ou igual, só olhando para o gráfico, né, pela definição a gente vai saber, porque aqui o A ele é negativo, né, menos 1/3. Calculando aqui o delta, menos delta sobre 4A, a gente encontra 4/3, que é o valor máximo aqui da parábola, né? O valor máximo da parábola. Então, a gente tem que a nossa imagem vai ser y menor ou igual a 4/3, pela definição, já que o A é menor do que zero, certo? Negativo. Então, vai ser menor ou igual. Se é menor que zero, menor ou igual, certo? Se é maior do que zero, maior ou igual, beleza? Mas é claro que vai ter situações que essa imagem vai estar limitada, né? Aqui o eixo de simetria eu vou passar um pouquinho mais, que eu não vou cobrar isso aqui de vocês também. Tanto é que é só isso aqui, né? Olha só, esse teoremazinho, e passa um pouquinho aqui e já acabou, já tem outra coisa aqui. Então eu vou passar isso aqui, tá? Não vou cobrar de vocês também. Mas é basicamente verificar aqui que a gente tem um eixo de simetria passando pelo ponto de máximo, ou nesse caso aqui é ponto de mínimo, né? Sempre passando por esse ponto menos b sobre 2a. Tá? Ele corta ali a parábola em 2, né? Por isso que a gente diz que é eixo de simetria. Beleza? Então vamos chegar aqui à definição geral do que a gente viu até agora, né? As informações que auxiliam na construção do gráfico sem precisar montar aquela tabelinha e atribuir valores de x, né, para encontrar um y e montar um par ordenado para ir
ligando os pontos e construir o gráfico, né? Então, a gente sabe, né, pelas definições que a gente já viu até agora de função quadrática, certo? Que a gente pode escrever o vértice da parábola, a gente encontra facilmente. A gente encontra também os pontos, né, as raízes da função, né, os zeros da função rapidamente, né, a gente consegue encontrar através dessas informações aqui. Então, a gente viu lá que o gráfico de uma parábola o gráfico é uma parábola, né, dessa função quadrática. O eixo de simetria é justamente aquele x igual a menos b sobre 2a, né, que eu mostrei agora para vocês. Ó. O eixo de simetria passa pelo ponto menos b sobre 2a, que é o x máximo ou mínimo. Né? Então, esse é o eixo de simetria. Se A for positivo, a gente sabe que a concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Né? Sobre os zeros da função, a gente sabe o seguinte, que se delta, né, aquele b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero, ou seja, positivo, a gente vai ter dois pontos, né, que são dados a partir das suas raízes. Né? Então, a gente vai ter dois pontos distintos, ou seja, duas raízes distintas. Certo? A gente sabe também que se delta for igual a zero, a gente vai ter apenas um ponto, né? Um ponto, que é justamente a tangência com o eixo x, né? Ou seja, o eixo x vai tangenciar a parábola. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, ela vai tocar a parábola em apenas um ponto, que no caso vai ser o vértice, tá? Em apenas um ponto. Beleza? Então a gente diz que essa reta x aqui, né, o eixo x, ele tangencia a parábola em apenas um ponto. Então a gente vai ter apenas um ponto, né, que intercepta o eixo x. E para valores de delta menores que zero, né, ou seja, valores negativos, a gente não vai ter nenhum ponto que toca o eixo x, tá? Nenhum ponto. E é esse caso aqui. Não toca o eixo x em nenhum ponto aqui. Beleza? Então, a gente diz que o delta é menor que zero. Então, só por essas informações iniciais já dá para saber qual vai ser o comportamento do gráfico, sem precisar calcular nada, sem montar aquela tabelinha. Tá? Aqui também, né, se o vértice da parábola é dado dessa forma, né? A gente já viu agora há pouco. Então, os pontos máximos e mínimos são calculados a partir dessas formulazinhas, né? Porém, a gente tem que é máximo se o A for menor que zero e ponto de mínimo ou valor mínimo, né? O vértice vai ser máximo ou mínimo, dependendo do A. Então, vai ser máximo se for menor que zero e mínimo se o A for maior do que zero. Tá? Aí aqui tem a ilustração, né, das parábolas possíveis, né, parábolas. O A positivo, nos três casos aqui acima, né, e o A e o delta é positivo, a gente vai ter duas raízes, ou seja, dois pontos que corta aqui o eixo x. Né? E o vértice aqui, ó, é ponto de mínimo, certo? Porque o A é positivo, com cavidade voltada para cima. Né? Essa abertura aqui, a concavidade é voltada para cima. Então, A positivo, concavidade voltada para cima. Além esse A positivo, né, ele também indica, além da concavidade, indica também que a gente tem ponto de mínimo. Tá? Então, ponto de mínimo aqui embaixo. Certo? Aí o delta, quando a gente tem maior do que zero, né, a gente vai ter duas raízes. Ele indica que tem duas raízes. Se for igual a zero,
uma raiz apenas que coincide aqui com o ponto de mínimo, né, que é o x do vértice. E aqui, quando tem valores menores que zero, né, no caso, valor negativo, o delta, a gente vai ter que esse vértice vai ser ainda mínimo, né, por conta do A, porém não toca o eixo x, ou seja, a gente tem uma raiz que não é real, uma raiz imaginária, né, ou nos números complexos, beleza? Números complexos. Aqui é a mesma forma, né? O A é negativo, com cavidade voltada para baixo, certo? Cavidade voltada para baixo. E aqui também. E a gente vai ter ponto de máximo, certo? Esse A negativo, ele indica isso, tá? É com cavidade voltada para baixo e a gente tem automaticamente o ponto de máximo. E o delta é o mesmo processo, né? Se A é positivo, duas raízes, um ponto P1, um ponto P2, que interceptam o eixo das abscissas, aqui, ó, é o eixo x. Se a gente tem igual a zero, a gente tem apenas um ponto que intercepta o eixo x. E se for menor do que zero, o delta, a gente tem que nenhum ponto intercepta o eixo x. Ou seja, a gente não tem raízes reais. Beleza? Bem simples, né? Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, a notificação aqui, depois eu vejo. Vou voltar aqui. Aqui tem alguns exercícios, né? São bem simples, tá? Eu não vou, como eu falei para vocês, eu vou passar, não vou ficar respondendo exercícios aqui, senão a gente vai demorar muito para ver os conceitos, tá? Isso aqui também, bem... Isso tudo aqui a gente já viu. Essa parte de inequação aqui, eu vou pular também um pouquinho, tá? Principalmente porque eu não vou cobrar de vocês essa parte de inequação. Aqui também, as definições aqui de inequação. Isso aqui é interessante, tá? Mas eu também vou pular, tá? Eu vou pular aqui essa parte de encontrar aqui os intervalos, né? Das soluções, né? De uma função quociente, de um produto entre funções, né? Funções quadráticas, no caso, né? Eu vou pular aqui um pouquinho. Comparação, também vou pular. Senão a gente vai passar muito tempo aqui. Tá? E essa não é a intenção, de passar tudo o que tem sobre função quadrática, e sim o que é principal, que vocês devem saber, né? Para a gente ver lá os cálculos da vida. Né? Pronto, a gente terminou aqui função quadrática. Agora a gente vai lá para a função modular. Tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Eu acho que dá para a gente ver bastante coisa aqui de função modular. Então vamos lá. Função modular, né? A gente tem que ver primeiro, né, como é definido uma função com várias sentenças, né? Foi até a questão que eu respondi para vocês da lista de exercícios, né? Que era a primeira questão, né, da lista de exercício 1, né? Que são funções que são definidas por várias funções, né? Por várias sentenças abertas, certo? Então, essas funções, elas são definidas dessa forma aqui, né, onde eu tenho que a função vai ser constante em 1 para x menor do que 0, x mais 1 se x está entre 0 e 2, desculpa, entre 0 e 2, e 3, constante, né, 3, se x for maior do que 2. Então, a gente vai ter esse gráfico aqui como sendo gráfico dessa função
de 3 sentenças aqui, né? 3 funções estabelecidas por essas sentenças, certo? Outra maneira de escrever é dessa forma, tá? Ou seja, 1 se x é menor que 0, x mais 1 se x está entre 0 e 2, e 3 se x for maior do que 2. Então, essa função, esse tipo de função aqui, né, são uma função estabelecida em 3 sentenças, né, pode ser reescrita dessa forma. Tá? A gente tem funções desse tipo aqui também, né? Podem ser descontínuas, né? Ou seja, tem uma quebra aqui, ela vem até aqui, para aqui e já começa aqui nesse outro ponto. Então, a gente diz que essa função ela é descontínua no ponto menos 1. Porque no ponto x igual a menos 1 aqui, a gente tem uma quebra, certo? Então, o gráfico ele vem até aqui, depois ele reinicia aqui. Então, essa função aqui indica esse gráfico aqui. Então, basicamente, a gente só vai ter descontinuidade entre funções por sentenças, né? Quando é estabelecida por sentenças. Então, para x menores que menos 1, a gente tem o gráfico da função menos x. Então, valores menores que menos 1 estão aqui. Então, a gente vai ter correspondência apenas nessa reta, x igual a menos 1, certo? A gente vai ter pontos aqui que estabelecem essa reta, né? Constrói essa reta da função para valores menores que 1. Para valores maiores ou igual a 1, né? Que são esses valores aqui que vão para o infinito, né? A gente tem a parábola, x ao quadrado menos 1. Então, essa parábola aqui. E se vocês observarem também, né, tem esses pontinhos aqui, né? Essa bolinha aberta aqui, a gente chama que a gente coloca ela nos casos onde a gente tem uma desigualdade, né? No caso aqui, menor, né? Ou maior. Se for maior ou igual, né? A gente já viu isso lá de intervalos na reta numérica, né? Se for maior ou igual, bolinha fechada, tá? Bolinha toda fechada aqui. Então, eu incluo o menos 1. Na verdade, aqui é menos, né? Aqui é menos 1. Porque se está partindo de menos 1, então aqui. Se fosse 1, seria daqui, né? Então, aqui é menos 1, tá? Tem um erro aqui no livro. Então, vamos lá. Vou dar continuidade aqui. Então, creio que entenderam, né? Bem simples, né? A definição, não tem muito segredo. Essa é a definição aí de funções estabelecidas por sentenças, né? Gráfico também vão ser desse tipo. Tá? Aqui é contínua, certo? Aqui é contínua. Porém, aqui é descontínua a função. Gráfico dá para visualizar rapidamente que é descontínua. Aqui tem algumas sentenças, tá? Todas as sentenças estão definidas nos reais, então não tem problema, né? Vocês utilizarem lá o plano cartesiano. Vamos lá. Deixa eu pular aqui um pouquinho esses exercícios. Eu acho que eu não coloquei nenhum daqui. Eu coloquei um bem parecido, só que eu não estabeleci x pertencente aos reais, e sim x pertencente aos racionais, né? Aquele primeiro exercício, porém era para calcular, né, a imagem da função. Então vamos lá para a definição do que seja módulo, né? A gente já viu isso aqui lá no ensino fundamental, que é módulo. Porém, lá a gente aprende que módulo é valor absoluto, né? Valor absoluto. Lá em geometria analítica, a gente vê isso aqui como sendo o módulo apenas, né? E o módulo, ele é o comprimento, é o comprimento de um segmento de reta, né? Ou de uma semi-reta.
tá? Então aqui é valor absoluto de x. Só que esse valor absoluto sempre vai ser positivo, né? Porém, esses valores que podem substituir esse x aqui dentro do módulo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Porque o módulo, né, a gente tem que o valor absoluto, tá? Então esse valor absoluto, independente do número, se ele for negativo ou positivo aqui dentro do módulo, ele vai dar valor positivo, né? Que a gente aprende lá no ensino fundamental. Mas aqui a gente vai ter módulo de x igual a x, se x for maior ou igual que zero, e o módulo de x igual a menos x, se o x for menor do que zero, certo? Então essas são as definições, a definição básica aqui para módulo, tá? Módulo de x, né? Então aqui, esse módulo aqui a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Módulo de um número positivo é sempre positivo. De um número negativo vai ser positivo. De zero vai ser zero. De número racional, né? Fração. Ah, é negativa. Vai ser, vai ser positiva também. De um número irracional, né? Que é raiz quadrada. Vai ser positivo também. E do raiz de 3 também, que é racional. Se for positivo, também vai ser positivo, né? A gente aprende dessa forma lá no ensino fundamental. Mas isso aqui, né, significa basicamente que o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número, né? Ou seja, se ele for positivo, não negativo, né, é positivo. Então ele vai continuar sendo ele mesmo, né, positivo. Mas se ocorrer que o número real, o módulo de um número real não negativo, ele vai ser o oposto desse número. Número real negativo. Então, se ele for negativo, o módulo vai ser o oposto desse número. Que é o que a gente viu aqui, né? Se for negativo, é o oposto, né? Se for negativo aqui, é o oposto. E aqui também, certo? Algumas propriedades, tá? Isso aqui é interessante que vocês vão ver algumas coisas lá em geometria analítica também, que envolve módulo, tá? Então, não esqueçam dessas definições, propriedades, tá? Então, assim, a gente decorre dessa definição de módulo aqui, né? Que o módulo é sempre maior ou igual que zero, né, para todo x, já que a gente tem que ele é valor absoluto, tá? O maior ou igual que zero. A gente tem também que o módulo de x ele vai ser igual a zero se somente se esse x for igual a zero, né? Então o módulo de zero é igual a zero, certo? Então o x aqui é igual a zero. Beleza? Então não tem muito segredo nisso aqui, né? Nessa definição. E a gente viu aqui, né? Que o módulo de zero é zero. Então, se x for igual a zero, o módulo de zero é zero também, né? Aqui, ó. Então, se somente se. Então, vale aí essa propriedade. Se a gente tiver produto entre dois módulos, eu posso unir o produto e fazer um módulo apenas, tá? Então, um módulo de x vezes y. Então, o módulo de x vezes o módulo de y é igual ao módulo de x vezes y, para todo x e y real, tá? Então, essa propriedade também vale. E o módulo de x ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, já que esse módulo aqui é sempre positivo, né? Então, basta eu pegar o módulo, ou x ao quadrado, na igualdade, já que vai ser sempre positivo. E o x ao quadrado, qualquer número que seja x, né, para todo x aqui, real, vai continuar sendo positivo. Então, a igualdade também vale aqui para módulo, tá? Já que eu tenho valores positivos aí. Outra propriedade é que se eu tenho x menor ou igual que o módulo, né, ele também vale como propriedade aqui para todo x real. Então, se eu tiver um x
Ele pode ser menor ou igual a esse módulo. Pode, né? Porque se eu tiver aqui 2, módulo de, sei lá, 2. Módulo de 2 ele é maior ou igual que 2, certo? Maior ou igual que 2. Ou seja, vale a igualdade. Mas se for menos 2 aqui, menos 2, menos 2. E agora, quem é o módulo de menos 2? Menos 2 é 2. Então, ele vai preservar a desigualdade. Ele vai ser maior ou igual a menos 2. Então, é maior. O 2 é estritamente maior, né? Porém, vai preservar aqui a desigualdade, certo? Por isso que aqui vale também essa propriedade. Essa daqui é a desigualdade triangular chamada, né? Então, se a gente tem aqui a soma do módulo, não vai ser, no caso, o módulo da soma não vai ser igual, né? Vai ser menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y, tá? Então, eu tenho a separação aqui dos módulos, né? Então, vai ser menor ou igual à soma dos módulos de cada um. O módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, né? Propriedades bem parecidas a gente vai continuar vendo durante todo o curso, né? Quando tratar de matemática, claro, né? Aqui, o módulo da diferença é maior ou igual que a diferença dos módulos, né? Para todo x e y real. Então, também aqui inverte a desigualdade, né? No caso da diferença. Porém, aqui também eu separo os módulos para cada um, né? Aqui, se a gente tem que o módulo é menor ou igual que A, e A é positivo, então a gente pode escrever x estando entre A e menos A. Isso aqui é interessante. E você pode utilizar essa propriedade aqui para resolver alguns problemas, né? Por exemplo, se eu tenho aqui módulo de x menos 2, isso aqui vocês vão usar lá em cálculo 1, tá? Que é para calcular pela definição o limite, tá? Então, limite pela definição, a gente utiliza essa definiçãozinha aqui. Aí lá a gente vê que isso aqui é menor ou igual que, sei lá, menor ou igual que 1. Então, você pode escrever isso aqui como sendo menor que 1, na verdade, né? Você pode escrever isso aqui como sendo x menos 2 menor que 1 e maior que 1, que menos 1, certo? Então, você pode reescrever isso aqui dessa forma, tá? Então, não tem muito segredo. Aí você encontra lá quem é x, né? Aí vai operando aqui, né? Então, se você somar aqui 2 desse lado e 2 desse lado, você tem que somar mais 2 aqui no meio também. Então, você soma tudo 2. Isso aqui é 0, isso aqui é 3, então vai ser x está entre 3 e 1, tá? Então, você pode fazer operações com essa desigualdade aqui também, tá? Então, isso aqui fica para outra história, tá? Então, por isso que a gente tem que ver essas propriedades. E aqui, se o módulo de x for maior ou igual que A, e esse A também é positivo, então a gente vai ter que x ele vai ser menor ou igual que menos A, ou x maior que A, tá? Vai ter essa ou um ou outro, né? Aqui tem a demonstração, tá? Quem é do bacharelado, dá uma olhada, tá? Isso aqui é bastante interessante para quem é do bacharelado. Eu não vou cobrar de vocês essas demonstrações, né? Porque são simples, tá? Na prova, mas vocês podem fazer aí, né, as demonstrações, né? Aqui já está feita, mas tentem entender a sequência lógica para a construção, tá? Pessoal, acho que eu vou ficar por aqui, tá? Porque eu queria entrar logo na função modular,
mas eu queria falar para vocês que semana que vem, na segunda-feira, vai ser minha defesa de mestrado, tá? Da dissertação. Então a gente provavelmente não vai ter aula, porque nesse dia eu não sei que hora acaba, né? Eu sei que hora começa, mas não sei que hora acaba. Porque na graduação a gente tem lá de 10 a 15 minutos, né, para apresentar o TCC, e a considerações da banca leva no máximo 1 hora, né? Estourando. Dependendo da banca, né? Dependendo do seu trabalho. Se tiver, ótimo, né? Se tiver ruim, aí a paulada é seca nos couro. Mas na dissertação, a gente tem de 40 a 50 minutos de apresentação. Então eu tenho que apresentar de 40 a 50 minutos. E a banca, como é de mestrado, né, mestrado e doutorado, pode levar até 4 horas de considerações. Então não sei que hora acaba. Mas eu espero que acabe antes, né? Porque eu acho que o meu trabalho não está tão ruim assim, tá? Então, a gente se despede por aqui, tá? Eu vou ter que sair aqui um momento, tá? Por isso que eu estou terminando um pouquinho mais cedo. Aí a gente retorna desse assunto. No caso, eu vou ter de gravar uma aula, né? Para compensar essa aula de segunda, eu vou gravar uma aula amanhã. Amanhã não, desculpa, na sexta-feira, e vou disponibilizar para vocês, tá? Para vocês não perderem conteúdo, beleza? Aí eu reinicio da onde a gente parou, que foi função modular agora, tá? Beleza? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até, professor. Tchau, tchau, pessoal. Beleza, pessoal. Tchau, tchau.